Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de Pro pra Paz. A ideia hoje é dar continuidade à nossa temática da semana passada. Lembra que eu falei para vocês que eu ia conversar com vocês sobre as emoções básicas que fazem parte do nosso dia a dia? Pois bem, na semana passada falamos sobre raiva e essa semana nós vamos falar sobre medo. Hoje nós vamos falar sobre medo. Eu contei para vocês que as emoções básicas são 4 emoções que são reconhecidas nos 4 cantos do mundo: a tristeza, a raiva, o medo e a alegria. O medo é uma que tem sido muito participativa no meu dia a dia, devo confessar. E hoje trago para vocês uma história pessoal. Essa história conta um pouco sobre como é importante nós termos ferramentas para lidar com esse medo que precisa ser reconhecido e validado. Quem nunca ouviu alguém dizendo: para, você tá com medo disso? Ai, para, desnecessário esse medo, vai, não precisa disso. Ou quem é que nunca se pegou falando isso para alguém? Para, não precisa ter medo, não precisa, isso é bobagem, isso é pequeno. Em especial com crianças, né? A gente tem uma mania de minimizar o medo dos outros, né? Mas tudo bem, tá todo mundo tentando aprender. A ideia é essa. Quanto mais nós falamos sobre algo, mais fácil fica de reconhecer quando esse algo acontece. E quanto mais ferramentas temos, mais fácil fica de, ao reconhecer, saber como lidar, o que fazer. Então, vamos continuar acompanhando essa conversa aí sobre medo. Confesso que eu também já fui dessas, tá? Já falei, já minimizei o medo do outro. Não me orgulho disso também, confesso. Mas sim, em especial nessa situação que nós estamos vivendo, o medo tem se feito muito presente na vida de muitas pessoas. E eu digo que também na minha. Cada um sabe o espaço que o medo ocupa dentro do seu dia a dia. E eu confesso que há poucas semanas atrás, eu estava conversando com os meus pais, dizendo para eles: olha, tudo isso que eu tenho vivido ultimamente tem trazido para mim o medo, tem colocado o medo muito perto de mim. Diante de todas as atribuições e diante de tudo que nós estamos vivendo e fazendo e trabalhando e elaborando, o medo, ele tem participado constantemente, em especial na minha vida, como um alerta sobre a que eu preciso me atentar, onde que eu preciso direcionar. Conto para vocês que eu tenho atuado em muitas frentes de trabalho hoje e o desconhecido, assim como as novas produções intelectuais, os novos conhecimentos, eles têm me tirado de uma zona de conforto que tem exigido de mim um ziriguidum, sabe? Um se adequar. Sair da zona de conforto é muito difícil. Sair da zona de conforto, por muitas vezes, é uma ameaça à nossa sobrevivência. Afinal, lá estava tudo tão gostoso, eu já tinha domínio, eu já entendia, e agora, de repente, vou assumir tantas outras coisas novas. Como que vai ser? Será que vai dar certo? Será que vai ficar bom? Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho competência? Será que é possível? Não, mas será mesmo? Será que dá para organizar? Não, mas... Tanto é que dizem que o medo, ele é abraçadinho ali com a ansiedade, né? E foi isso que eu vivi há uns dias atrás. Eu me deparei com um medo em que, ao plim de uma mensagem no celular, o meu coração começava a palpitar, a minha respiração começava a ficar ofegante, eu começava a suar e um mal-estar quase que generalizado começava a se instalar no meu corpo. Por quê? Ao parar para pensar sobre essas emoções e hoje com um pouco mais de entendimento sobre elas, eu entendo que não basta somente identificar os sintomas, é preciso identificar a causa. E aí fui eu lá pesquisar qual era a causa da coisa. E a causa de todos esses sintomas era: diante de um curso específico que eu estou fazendo hoje, de mestrado em educação, muitos conhecimentos têm surgido e têm tirado o véu dos meus olhos. Confesso. Sabe aquela saída da caverna? De algumas cavernas que habitam aqui a nossa mente?
E isso tem realmente me provocado a tantas outras sensações, e isso tem me provocado a pensar sobre tantas outras coisas, e isso tem me gerado meu Deus, eu preciso muito estudar, eu tenho muito para estudar, eu tenho muito para produzir. E essa autocobrança começou a me gerar um medo de não conseguir dar conta. Então, cada vez que um grupo de WhatsApp referente a esse curso me mandava uma mensagem sobre um texto, sobre um encontro com os amigos de grupo, ou sobre uma aula, ou sobre uma reflexão, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era: não vou dar conta, é muita coisa, certo? Quando eu identifiquei a causa, atrelei a esses sintomas uma causa, ficou muito mais fácil, com as ferramentas que hoje eu disponho, de organizar. Então eu me lembro que eu fui para casa dos meus pais e eu falei: eu tô com muito medo porque são muitas coisas. É muita coisa nova, é o medo do desconhecido, é o medo do conhecido. Inclusive, faz um recorte aqui. Pessoal, os florais de Bach, eles apresentam algumas essências, alguns remédios que podem ajudar você a lidar com os medos. Medos conhecidos, medos desconhecidos, quaisquer que sejam esses medos. Dá uma procuradinha lá no e-book da Rê, de Pro pra Paz, e-book de Pro pra Paz. Você vai conseguir perceber vários medos ali que foram apresentados pelo Eduardo Bach e que podem te ajudar a transformá-los e transmutá-los, tá bom? Fica aqui a dica. Conversando com os meus pais e trazendo todas essas palavras, todo esse entendimento sobre o que é o medo, que é uma linha muito tênue entre o conhecido e o desconhecido, que exige de nós sempre uma reflexão sobre o porquê de estarmos sentindo isso, como nós podemos lidar com isso, me fez com que ao longo de todo um final de semana eu tivesse tempo para planejar. Uma vez que eu tinha escolhido esse curso, uma vez que eu tinha escolhido fazer parte e buscar esse conhecimento, isso ficaria comigo por todos os próximos meses. Sendo assim, eu não poderia, a cada plim de mensagem, sofrência. Não, eu precisaria sistematizar isso, porque afinal tinha sido uma escolha minha. Era um medo que era conhecido. Assim como é muito importante a gente averiguar quais são os medos do desconhecido, porque quando a gente consegue nomear e falar sobre eles, fica muito mais fácil de direcionar, de buscar uma forma de equilibrar esse medo. O Mário Sérgio Cortella, ele fala que existem dois tipos de medo. O medo que alerta e o medo que incapacita, que paralisa. Se eu tivesse deixado esse medo do plim tomar conta do meu dia a dia, se eu não tivesse parado para pensar e falar sobre ele teria me paralisado. Talvez eu tivesse desistido do curso, talvez eu tivesse desistido das leituras, talvez eu tivesse entrado num lugar de baixa autoestima, talvez eu tivesse, não sei, atribuído a esse curso uma coisa ruim e pesada. E conhecimento é bom, aprender é bom, faz bem. Sair da zona de conforto, como ele mesmo diz, eu tenho medo de ficar nela. Pois então, e aí dando sequência a toda essa reflexão que eu fiz, a esse trabalho de metacognição, que é de pensar sobre como eu pensava esse medo, de pensar sobre qual era o espaço que esse medo estava ocupando na minha vida, e eu tirei um final de semana e planejei. Falei: bom, Rê, então você vai ter que reorganizar essas leituras, vai ter que organizar melhor esse momento de atuação, vai ter que planejar melhor isso. Quando a gente dá forma para esse medo, com ferramentas distintas, fica muito mais fácil de equilibrá-lo, como eu disse anteriormente. E aí, eu quero tocar com vocês numa temática que é a seguinte: se o medo faz parte do nosso dia a dia, se ele é importante para nos alertar, não incapacitar, nos alertar sobre o que pode estar por vir, o que não está por vir, como nós podemos controlá-los, não cabe mais a nós dizer: isso é bobeira. Imagina, medo disso. Em especial quando a gente está falando com uma criança. Recentemente eu vivi uma situação dessas com uma aluna, em que eu já comentei aqui, com medo de chuvas e trovões, a cada cabrunco do trovão era dizer para ela: não sinta medo, seria como mentir para ela, porque o corpo dela desesperadamente estava dizendo: como não sentir medo? Eu tô morrendo de medo, olha o meu corpo aqui, meu corpo tá tendo uma reação amedrontadora. A inteligência emocional, ela diz para nós que existem medos que são condicionados, que são aqueles medos que eles não têm necessariamente uma razão de existir,
não apresentam nenhuma ameaça, mas eles fazem parte do nosso dia a dia e que podem ser vivenciados em diferentes contextos. E ele fala que é possível reaprender sobre esse medo. Então, por exemplo, uma criança que tem medo de trovões, quando ela vivencia os trovões ao longo da vida nos mais variados contextos, ela reelabora esse medo. Então, esse medão, ele passa a ser um medo, não medinho, mas um medo menor, passa a ocupar um espaço menor na vida dessa pessoa. A inteligência emocional, inclusive, defende que é possível a cura de traumas profundos, de medos profundos. Por meio dessa metacognição, por meio da retórica, é possível, e por meio de novas experiências também, é possível reaprender sobre esse medo, é possível reelaborá-lo. Então, digo para vocês, nunca minimizem o medo de uma criança, qualquer ele que seja, mas seja para ela um porto seguro. Eu sei que você tá com medo, mas eu tô aqui, tá? Vamos conversar sobre ele? Que eu me lembro que foi exatamente isso que eu fiz com essa minha aluna. O raio, ele não consegue entrar na sala, porque a gente tá no coberto. Se começar a chover, que é o que eu venho fazendo há alguns dias, na verdade, né? Não só naquele momento. Mas a chuva, ela não vai conseguir nos atingir porque nós estamos num lugar protegido. Você já ouviu falar em para-raio? Conforme a criança vai ampliando o repertório dela de imagens sobre aquilo e conforme ela vai vivenciando esse mesmo raio, esse mesmo trovão nos mais diversos contextos, ela vai atribuindo novos significados a ele. Assim como nós, adultos, a falarmos sobre os nossos medos, nós atribuímos a ele também novos significados. Então, ao conversar com meu pai sobre, pai, é o novo, é o diferente, é o difícil, eu tô saindo de uma zona de conforto, foi filha, é difícil. É difícil mesmo, porque é novo. Agora, o que você pode fazer de melhor? Como é que você pode melhor se planejar? Como é que você pode se organizar para que quando isso acontecer, essa reação não aconteça? Bom, eu posso então me manter cada vez mais calma, eu posso interagir no grupo dizendo, olha, já caminhei aqui, já consegui aquilo, isso finalizei, isso aqui eu acho importante, isso aqui eu não acho importante. Conforme a gente se apropria, conforme a gente pega esse medo na mão e dá nome a ele, fica mais fácil de reelaborá-lo. Então, a minha provocação de hoje é essa: não minimize o medo de ninguém. É algo extremamente comum, é necessário, é uma emoção necessária para nos colocar limite, para nos dar alertas, porém, nós não podemos potencializá-la a ponto de nos privar, a ponto de nos incapacitar. Então, quanto mais nós reconhecermos a existência dos medos que nos impossibilitam, mais chance nós temos de encontrar ferramentas para equilibrá-los, mais ferramentas para neutralizá-los. Então existem alguns medos que eles se tornam tão pequenininhos que a gente nem lembra mais deles, né? A gente vai atribuindo a esses medos tantas outras imagens e vivências e experiências que isso vai ficando para trás. E eu te digo que ao longo desse tempo, conforme eu tenho um retorno positivo de um texto elaborado, de uma publicação feita, do comentário de um amigo, de uma citação que entrou na minha vida ou no meu discurso, na minha prática, novas experiências vão sendo atreladas a esse medo do desconhecido, a esse medo do novo. Então o nosso radar, ele tem que estar em alerta, e nós, pela nossa ancestralidade de sobrevivência, lembra que lá antigamente os povos primitivos ficavam o tempo todo assim? Porque era o medo de ser comido por um leão a qualquer momento, né? A gente tem isso muito latente dentro de nós. Então, esse estado de alerta, ele já é existente. A gente precisa elaborá-lo e cada vez mais dar voz a ele para que ele não se potencialize e nos incapacite. Combinado? Então fica aqui a minha dica para vocês. Vamos conversar sobre os nossos medos, quaisquer que sejam. Converse com um amigo, procure informação na internet. E aí eu deixo aqui a minha pergunta. Você tem medo do quê? Seu filho tem medo do quê? Você já perguntou para ele? A sua esposa, a sua mãe, o seu pai, quais serão os medos que eles têm? São medos palpáveis? São medos abstratos? Fica aqui o meu questionamento. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo. Tchau, tchau.